O fogo de Deus ainda queimava sobre o Monte Sinai, enquanto lá embaixo o povo construía um Deus falso. E o mais assustador é que eles não abandonaram Deus porque ele estava ausente. Eles abandonaram porque não suportaram o silêncio. Seja muito bem-vindo, eu sou Márcio Coach e hoje eu quero te levar para uma das histórias mais assustadoras e profundas de toda a Bíblia. Uma história sobre ansiedade, silêncio, idolatria e sobre o que acontece quando o coração humano perde a capacidade de confiar em Deus. Porque o bezerro de ouro não é apenas uma história sobre Israel, é uma história sobre nós, sobre o que fazemos quando Deus demora, quando não entendemos o processo, quando o céu parece silencioso. Então, fica comigo até o final, porque talvez você descubra que o maior perigo espiritual não seja abandonar Deus completamente, mas criar uma versão confortável dele. Então vamos para cima. Israel tinha acabado de atravessar o mar, tinha acabado de ver o Egito ser derrotado, tinha acabado de testemunhar milagres impossíveis. Eles viram as águas se abrirem diante dos seus próprios olhos, viram paredes de águas erguidas por dois lados, viram o fogo do céu, viram também pão cair no deserto, viram Deus agir de uma forma que nenhuma geração jamais tinha visto, mas ainda assim caíram. E isso revela uma verdade assustadora. Milagres impressionam, mas nem sempre transformam o coração. A história começa depois da libertação do Egito. Durante mais de 400 anos, Israel viveu cercado pela cultura egípcia, uma cultura cheia de imagens, ídolos, estátuas, deuses visíveis. No Egito, as pessoas precisavam enxergar seus deuses, precisavam tocar, precisavam sentir controle. E mesmo depois da libertação, o Egito ainda continua vivo dentro deles, porque é possível sair de um lugar sem que aquele lugar saia do seu coração. Só que existe um detalhe importante aqui. A idolatria não começou no deserto, ela começou dentro do coração deles. Então Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai. Imagine aquela cena: o céu coberto por fumaça, relâmpagos rasgando as nuvens, trovões estremecendo o deserto, o som das trombetas ecoando entre as montanhas, o monte queimando em fogo diante dos olhos de Israel. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre a terra. E enquanto todos observavam de longe, Moisés sobe sozinho, passo após passo, em direção à presença de Deus. Lá no alto, Deus entrega os mandamentos, as tábuas da lei, a aliança. Mas os dias começam a passar. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias. E Moisés não volta. E é aqui que essa história começa a ficar sombria. Então algo começa a crescer dentro do povo: medo, ansiedade, insegurança, porque o ser humano tem dificuldade de confiar em Deus quando não consegue ver o que ele está fazendo. E quanto maior o silêncio, maior se torna a tentação de criar substitutos. Até que o povo procura Arão e diz: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Perceba então a gravidade disso. O mesmo povo que viu o mar se abrir agora queria um ídolo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O bezerro de ouro não foi escolhido por acaso. No Egito, o touro simbolizava poder, fertilidade, força e presença divina. Existia um famoso culto ao deus Apis, representado justamente por um touro sagrado. Ou seja, mesmo fora do Egito, o Egito ainda moldava a mente deles. E honestamente, isso ainda acontece nos dias de hoje, infelizmente.
porque existem pessoas que foram libertas por Deus, mas continuam pensando como escravas, continuam vivendo pelo medo, pela ansiedade, pela necessidade de controle. E talvez essa seja a parte mais perigosa dessa história. A escravidão física tinha acabado, mas a escravidão emocional ainda continuava viva. Então Arão pede ouro ao povo, brincos, pulseiras, joias, objetos preciosos. O ouro começa a derreter no fogo e então surge o bezerro de ouro. Agora imagine aquela cena, o ouro líquido brilhando diante do povo como fogo vivo, as chamas refletindo naquelas faces, o som dos tambores ecoando pela noite, pessoas dançando, cantando, celebrando diante de uma imagem sem vida. Enquanto isso, lá no topo do Monte Sinai, a verdadeira glória de Deus ainda queimava acima das nuvens. Isso é impressionante. O povo trocou a glória invisível de Deus por algo que podia controlar. E talvez essa seja a essência da idolatria: transformar Deus em algo confortável, algo previsível, algo manipulável, algo que não confronte, algo que não exija a rendição verdadeira. Só que o verdadeiro problema não era o ouro, era o coração. E o mais assustador é que eles ainda usavam o nome do Senhor. Isso significa que o verdadeiro problema não era abandonar Deus completamente. O problema era criar uma versão falsa dele, uma versão mais conveniente, mais confortável, mais fácil de seguir. E, sinceramente, quantas pessoas fazem exatamente isso hoje? Querem um Deus que nunca confronte seus pecados, um Deus que concorde com tudo, um Deus que não peça entrega, um Deus adaptado aos próprios desejos. Mas o Deus da Bíblia não pode ser reduzido às vontades humanas. Ele não cabe nas nossas limitações. Enquanto tudo isso acontecia no acampamento, Moisés permanecia no monte, diante da presença de Deus. Então Deus fala algo pesado: o teu povo se corrompeu. Perceba isso. Deus não diz meu povo, ele diz teu povo, Moisés, porque o pecado sempre cria distância. E foi nesse momento que tudo mudou. Então Moisés começa a descer o monte. Agora imagina comigo aquela caminhada, as tábuas da lei em suas mãos, o fogo ainda iluminando o Sinai atrás dele, o som da festa crescendo à distância até que ele chega perto do acampamento e então ele vê o bezerro, as danças, a idolatria, o povo completamente entregue àquela ilusão. E naquele instante, uma das cenas mais fortes da Bíblia acontece. Moisés quebra as tábuas que Deus lhe deu diante de todo o povo. O som das pedras se partindo ecoa pelo deserto. Aquilo simbolizava algo muito maior. A aliança havia sido quebrada. Antes mesmo de começar plenamente, o coração do povo já havia se afastado. Depois de tudo que Deus fez, o povo de Israel entregou o seu coração a algo que não podia ouvir, não podia falar, não podia salvar. E talvez aqui esteja uma das partes mais assustadoras dessa história. O povo trocou a presença real de Deus por um pedaço de ouro sem vida. Eles trocaram o Deus que abriu o mar por algo criado pelas próprias mãos. E talvez hoje muita gente esteja fazendo exatamente a mesma coisa, trocando Deus por dinheiro, por status, por aprovação, por aparência, por vícios, por ego, por controle. O bezerro de ouro continua existindo. Ele só mudou de forma. Então Moisés pega o ídolo, queima no fogo, moe até virar pó, mistura na água
e faz o povo beber. Parece extremo, mas existia um simbolismo poderoso nisso. Moisés estava dizendo: se esse Deus pode virar pó, então ele nunca foi Deus. E essa verdade continua atual. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus um dia revela sua fragilidade. O dinheiro falha, o poder falha, a fama falha, as pessoas falham, o controle falha. Só Deus permanece. Mas existe um detalhe nessa história que mexe profundamente comigo. O povo não caiu porque Deus estava ausente. Eles caíram porque não suportaram o silêncio. E quantas vezes fazemos o mesmo? Quando Deus demora, a ansiedade cresce. Quando a resposta não vem, o coração começa a procurar atalhos. Quando não entendemos o processo, somos tentados a construir nossos próprios bezerros de ouro. E talvez hoje o seu maior desafio não seja a falta de fé. Talvez seja aprender a confiar enquanto Deus permanece em silêncio. Porque fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. A fé verdadeira nasce quando você continua obedecendo, mesmo sem entender. E aqui está a parte mais poderosa dessa história. Mesmo depois da queda, Deus ainda oferece misericórdia. Moisés intercede pelo povo, clama, ora, pede perdão e Deus continua conduzindo Israel pelo deserto. Isso é graça. O povo falhou, mas Deus não desistiu imediatamente deles. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você pode ter falhado, pode ter se afastado, pode ter criado seus próprios ídolos, pode ter colocado outras coisas acima de Deus, mas a misericórdia de Deus ainda pode te alcançar. Só que existe um aviso nessa história. Cuidado, porque o maior perigo não é rejeitar Deus completamente. O maior perigo é criar uma versão confortável dele, uma versão que nunca confronta, nunca corrige, nunca transforma. O bezerro de ouro não começou com rebeldia visível, começou com um coração que perdeu a capacidade de confiar durante o silêncio de Deus. Então, não transforme o silêncio de Deus em um motivo para desistir. Porque enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus ainda está no monte, Deus ainda está trabalhando, ainda está conduzindo, ainda está vendo, ainda está ouvindo. E talvez o silêncio que hoje te assusta seja exatamente o lugar onde Deus está ensinando você a confiar de verdade. Meus amigos, então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Um grande abraço. Valeu!